Estamos de volta com o programa da comunidade. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que a falta de cálcio no organismo contribui para o aparecimento da osteoporose? Pois é, a osteoporose provoca deformação na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas ósseas. Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Portanto, lhe ajuda na prevenção da osteoporose. Calcitran age mais rápido no organismo, combatendo e prevenindo a osteoporose. Calcitran é o cálcio mais vendido no Brasil e esta liderança se deve à sua eficácia no combate e prevenção da osteoporose. Na sua próxima compra, exija Calcitran. Você irá notar a diferença. Calcitran você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais na rede de farmácias Santo Remédio e Flexifarma. Calcitran tem a garantia de qualidade de Vicom Farma. Amaral. Muito bem, são 11 horas e 18 minutos. Olha, hoje o trânsito de Manaus amanheceu com mudanças, principalmente no entorno da Arena Amazônia, que desde as 6 horas da manhã apresenta modificações, principalmente nas avenidas Pedro Teixeira e Lores Cordovil, que estão com um único sentido. A Pedro Teixeira está no sentido centro-bairro, a Lores Cordovil também no sentido bairro-centro. Os sentidos foram invertidos por conta das obras de ajustes ali no entorno da Arena, que são necessárias. Essa intervenção no trânsito se estende nas duas avenidas, desde a Constantino Neri até a Avenida Belmiro Vianês, é onde o trânsito sofre essas modificações que você já sabe, trazem impactos enormes para os motoristas. Coloca aqui na tela o nosso aplicativo Waze, que eu vou colocar aqui essa área do Sambódromo ali, da Arena da Amazônia, para você que está em casa acompanhar. E especificamente aqui a Pedro Teixeira, olha, que nos chama a atenção pelas condições do trânsito neste momento. O motorista enfrenta trânsito lento, bastante intenso. A velocidade média nesse trecho da interdição da Pedro Teixeira, que agora funciona no sentido bairro centro, está apenas 8 km por hora, segundo o Waze. A Constantino Neri também, nesse trecho aqui, do entroncamento com a Pedro Teixeira, nas proximidades da Arena da Amazônia, com trânsito muito lento, 6 km por hora, a velocidade média enfrentada pelo motorista nessa área. Já ali na avenida aqui do Alvorada, na Lores Cordovil, a gente observa o trânsito é normal, apesar da interdição que já começa hoje. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Nós estamos acompanhando aqui, coloca o Waze na tela para o telespectador ver. Nós estamos acompanhando aqui aquilo que é a informação virtual nessa participação do Agora, trazendo para você aí as principais orientações do trânsito, mas nós vamos também ao vivo até o local, quando são 11 horas e 20 minutos, saber o impacto dessas mudanças no trânsito no entorno da Arena para o motorista que neste momento dirige naquela área da cidade. Quem vai trazer as informações ao vivo para a gente é o Braz Silva, que já está lá a postos com a nossa equipe. Braz, é com você. Ok, bom dia, Amaral. Bom dia. Sol quente, sol forte aqui na Constantino Neri, aqui nas proximidades da Arena da Amazônia. E nós estamos realmente comprovando o que você falou agora há pouco. As obras estão acontecendo aqui, próximo a Amadeu Teixeira. O trânsito é lento, ainda há pouco nós ouvimos alguns motoristas reclamando da lentidão. E nós temos aqui a autoridade do trânsito, o Marlos Nicásio, que é o gerente da Manaus Trans, que vai explicar para a gente o que você já falou, mas agora trazendo talvez outras informações. Pela avaliação do Manaus Trans, está tudo tranquilo, está fluindo conforme a expectativa? Bem, Braz, desde 5 horas da manhã, nós estamos com 20 agentes posicionados para dar devida orientação para os condutores, que desde o início da manhã, a Lores Cordovil e a Pedro Teixeira estão em sentido único, visando a preparar os preparativos da cidade para a Copa do Mundo. Então, os agentes estão nessa orientação para minimizar o máximo o impacto para aqueles que ainda não estão ainda ambientados com essa mudança. Para quem está em casa nos acompanhando ao vivo, né, acompanhando pela TV em Tempo, SBT Local, nosso programa Agora, eu acho que vale a pena informar de novo. Se você vem na Constantino Neri, tem um novo retorno agora. O que a gente percebeu é que esse novo retorno está possibilitando uma maior fluidez no trânsito, né? É verdade. Com a Lores Cordovil e a Pedro Teixeira em sentido único, por exemplo, quem vem da João Batista e antes pegava a Pedro Teixeira... Seguia direto, não pode mais. Exatamente. Agora vai precisar virar à direita na Constantino Neri e acessar a nova
a alça da Lores Cordovil. A Lores Cordovil, a partir de 5 horas, a partir de hoje de manhã, ela está em sentido único para quem entra para Alvorada. Então, aquele condutor que precisava ir para o Dom Pedro, vai precisar, então, pegar Constantino, a nova alça da Lores Cordovil, e na Lores Cordovil ele vai ter opção, tanto a Alameda do Samba, quanto a Belmiro Vianês, para voltar ao Dom Pedro no sentido normal. E esse trabalho aqui, a previsão é de que dure 20 dias? 20 dias. 20 dias é o prazo que foi pedido pela construtora por essa intervenção. Vale a pena salientar também que a Pedro Teixeira, como está agora saindo, quem sai do Dom Pedro vai encontrar agora, antes eram 2 faixas apenas, agora são 4 faixas na aproximação para Constantino Neri. Então foi uma fluidez melhorou consideravelmente nesse sentido. Ainda há pouco nós vimos com a equipe de reportagem ali pela Pedro Teixeira, pegamos um certo engarrafamento e percebemos um motoqueiro, um motociclista desavisado, ele entrando pela contramão. E qual é a orientação do Manaus Trans para essas pessoas que ainda não atentaram para as mudanças? Primeiro, o Manaus Trans está providenciando um reforço na sinalização para aqueles condutores que a gente pede mais atenção à sinalização existente, para essas mudanças que estão ocorrendo. Por exemplo, quem vinha da Constantino Neri, e no sentido para o centro, e precisava entrar na Pedro Teixeira, se surpreendeu com a Pedro Teixeira em sentido único. Vai precisar agora avançar um pouco mais e entrar pela Darcy Vargas. Nós percebemos também algumas reclamações ali no retorno da Constantino Neri. Inclusive, tinha uma motorista muito nervosa, dizendo que está demorando muito, que é preciso mais orientação do trânsito. Hoje, o Manaus Trans, nessa área aqui do entorno da arena, tem quantos homens trabalhando nessa orientação? Temos 20 agentes para dar toda essa orientação. Vamos permanecer aqui durante todo o dia e até entrando pela noite para poder dar orientação e minimizar esse impacto para os condutores. Olha, quero agradecer ao Marlos de Cássio, que esperou aqui quase meia hora, atendeu toda a imprensa com muita cordialidade, com muita gentileza. Parabéns, um grande abraço e nós vamos continuar aqui trazendo as informações. Obrigado, Marlos. À vontade. Ok. Amaral, alguma pergunta, alguma curiosidade? Você que está aí no estúdio, nesse ar-condicionado tranquilo, nós estamos aqui pegando um bronzeado especial e amanhã eu vou trazer o protetor solar. Olha, se você não levou o protetor solar, já está marcando pelo 2º dia consecutivo, viu? Já não tem mais jeito. Era para ter levado, meu companheiro. Agora, eu queria fazer um acordo com você, viu, Braz? Queria fazer um acordo com você. É importante a gente acompanhar agora a situação da Pedro Teixeira. A gente acompanha aqui pelo Waze, esse aplicativo, de maneira virtual, que o trânsito lá está lento, Braz, bastante lento, velocidade média de 8 km por hora. E essa mudança não atinge muito o motorista, na minha opinião, que vem no sentido centro-bairro. A mudança não atinge esse motorista, o trânsito continua lento e eu gostaria de ouvir principalmente os motoristas lá. Se a nossa equipe pudesse se deslocar, daqui a pouquinho a gente volta com você, trazendo a opinião dos motoristas sobre essa mudança. Pode ser? Ok, eu vou tentar aqui, nós temos algumas limitações técnicas, mas vou conversar com a equipe que é muito profissional e tentar chegar ali até a Pedro Teixeira, que realmente nós percebemos quando passamos por lá que o trânsito está muito lento, Amaral. Combinado então, Braz Silva. Obrigado pelo trabalho aí da nossa equipe que está na externa, pegando aquele sol especial e aquele bronzeado também. É importante levar o protetor solar, como disse o Braz Silva, viu, Márcia Lasmar? Eu não marco, não. Eu já saio daqui com a cara branca. Marca nada, né, Amaral? Amaral sai daqui com o nariz todo branco, igual aqueles meninos quando a mãe leva pra praia, né, Amaral? Tudo pra defender do sol. Olha, são 11h25, o diretor fica falando besteira aqui no meu ouvido, Márcia Lasmar. Ele disse que eu fico igual aqueles bonecos de neve. Você concorda? Eu concordo um nariz pouquinho. De cenoura. Amaral, orelha de cenoura. Vamos ressaltar aqui para você que está em casa, motorista, as mudanças, principalmente nessa área do entorno da arena. Coloca o Waze aqui que é para eu explicar. Uma das mudanças consideráveis, na minha opinião, é para o motorista que vem aqui, ó, no sentido da Avenida Constantino Neri e que costumava convergir à direita aqui na Pedro Teixeira. Olha, vou colocar aqui no detalhe para você a Pedro Teixeira. Você não vai poder mais fazer essa conversão para a direita na Pedro Teixeira. Se você perder a entrada na Avenida Lores Cordovil, um pouquinho antes aqui no detalhe para você, Lores Cordovil ali na esquina da Picanha Mania, um ponto de referência para você que está em casa. Se você perder esse retorno, porque a Lores Cordovil agora só funciona no sentido centro-bairro, você vai ter que passar pela Pedro Teixeira e só vai conseguir a conversão para a direita no sentido centro-bairro aqui, olha.
na Darcy Vargas, esquina com a Avenida Constantino Neri. Portanto, é bom prestar bastante atenção. Daqui a pouco nós vamos trazer informações sobre o trânsito aqui, ó, na Pedro Teixeira, que não muda muita coisa. E por que não muda? Porque continua funcionando intensamente o fluxo de veículos, o trânsito de veículos, principalmente no sentido bairro-centro, não mudou nada. O sentido centro-bairro era tranquilo, sempre foi tranquilo na Pedro Teixeira, só que agora não tem mais por conta dessa interdição, que começa hoje e dura 20 dias devido às obras no entorno da Arena Amazônia. Informações aqui do nosso aplicativo, que tá legal. Márcia, você já viu aqui que eu tô com... Rapaz, olha só, coloca na tela aí, olha, para ver só a intimidade aqui do apresentador com a tecnologia. Dou até um 360. Olha o 360 aqui, não tá funcionando? Agora, olha aí, Marcinha. Rapaz, ele tá Sente o drama aqui, ó. A Maceió, eu só me preocupo com a Maceió. Viu só? É. Olha aí. Tu quer saber do que da Maceió? É, vê a Maceió, não, eu vou ver nossa aqui, Maceió aqui, meu Deus do céu. A Maceió, depois a gente vê a Maceió. É melhor. Marcela. Você de casa, obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade conectado na tecnologia para lhe manter também muito bem informado, principalmente os motoristas que nesse horário saem de casa para deixar ou buscar os filhos na escola. Isso é importante, ter essa informação de trânsito em primeira mão, em primeiro momento, para chegar até você e você se antecipar aos congestionamentos que já fazem parte da rotina, rotina dura dos motoristas da nossa capital. Aliás, o início da manhã foi bem complicado para o motorista e principalmente para o passageiro. As pessoas que queriam sair de casa para trabalhar e mais uma vez, olha, mais uma vez, foram surpreendidas por uma greve, por uma paralisação de surpresa mesmo. Pegou todo mundo desprevenido. O resultado dessa paralisação é que muita gente foi prejudicada e os rodoviários fizeram esse movimento, fizeram mais essa greve para pedir o cumprimento daquilo que foi estabelecido em acordo com o Sinetran, o sindicato e a prefeitura. Vamos acompanhar a reportagem, já já a gente comenta. Solta aí, diretor, na tela do Agora. Horas de espera nas paradas de ônibus. Eu tô desde as 6 horas. Não passou nenhum ônibus? Nenhum ônibus. Lilian estava com 2 malas e dependia do transporte público para chegar ao porto e seguir viagem para Tabatinga. Se não passar ônibus até esse horário? Meu Deus do céu, a gente vai ter que ficar, né? Fazer o quê? Depende de ônibus, né? A zona leste da capital foi a mais atingida com a greve. Pode até perder o emprego, né? Por causa disso. A necessidade fez com que muitos se arriscassem em entrar em ônibus lotados. Na garagem da Global, um representante do Sindicato dos Rodoviários tentou uma negociação, mas a categoria não aceitou. O pessoal aqui sai para trabalhar de manhã e não tem o ticket de alimentação. Como é que a pessoa vai conseguir trabalhar sem se alimentar? Outra situação aqui, eles pagam o que eles querem e ainda diz que eles só têm dinheiro quando trabalham. Por exemplo, hoje eles já vão alegar o seguinte: não tem dinheiro para resolver os problemas porque os ônibus estão parados. Deram 2 dias de pauta ao trabalhador, entendeu? 2 dias de pauta para o trabalhador. Aqui não estão aceitando o atestado médico, é uma burocracia para aceitar. Aqui o ticket, o pessoal vem trabalhar de manhã, recebe, não estavam pagando o ticket do pessoal. Então o trabalhador está revoltado. A situação é essa, o trabalhador está revoltado. Muito bem. Justifica a revolta mais uma paralisação? Na minha opinião, não justifica. Até porque já existe uma negociação, já existe um acordo. E se esse acordo não foi cumprido por uma das partes, aí cabe ao dono da concessão, a quem comanda o transporte coletivo da capital, no caso a prefeitura, intervir. Mas não há necessidade de uma atitude drástica como essa de parar a cidade mais uma vez. Eu acho isso de uma irresponsabilidade enorme o sindicato tomar mais uma vez essa atitude de surpresa prejudicar a população. O Sinetran ainda não tem um balanço dos prejuízos ou de quantos passageiros foram prejudicados em mais essa paralisação. Mas nós vamos falar agora ao vivo por telefone com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, que cumpre agenda internacional na Suíça e que acompanha de perto esse desenrolar de mais essa paralisação. Está à linha com a gente. Prefeito, obrigado por aceitar o convite do programa Agora para se comunicar conosco e levar à cidade de Manaus sua opinião sobre mais essa paralisação dos rodoviários. Um bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Agora. Bom dia, Manuel, bom dia. É um prazer muito grande falar para você. Desde cedo
desde as 6 da manhã, de Manaus, eu externei a minha posição, a minha opinião, pedindo que voltasse imediatamente ao trabalho. Creio que fui ouvido, Manaus funcionou logo a seguir. Agora, óbvio que houve um equívoco, um erro do rodoviário, dos sindicatos, porque não havia motivo para a greve. Havia motivo para um protesto. Eu pedi a eles que não fizessem nada disso ontem, e que não fizessem, porque quando chegasse eu resolveria as pendências que estavam entre eles e postas entre eles e os empresários. E os empresários foram igualmente culpados, foram irresponsáveis, porque um dos pretextos, não motivos, um dos pretextos para a greve foi o desconto daqueles dias parados naquela greve ilegal, geral que fizeram, que na minha casa, numa reunião, eu disse, olha, eu sou contra abonar a falta e não vou pedir nunca mais que o empresário abone falta, porque senão estimula novas greves. Mas desta vez eu cobro que abone a falta como prova de que daqui para frente vamos entrar num novo patamar de negociação, em que não vai haver mais greve surpresa, em que não vai haver mais nada à revelia da Justiça do Trabalho, em que não vai haver descumprimento daquilo que for compromisso dos empresários, nem vai haver descumprimento daquele que for compromisso nem da Prefeitura, nem dos trabalhadores. Isso foi acertado, apertamos as mãos na minha casa, abri minha casa para recebê-los a todos, empresários e trabalhadores como amigos, e me senti bastante apunhalado, porque, com surpresa, vi esse movimento, mais uma vez, pegando a cidade despreparada para enfrentá-lo. Então, essa história de os empresários depois darem as desculpas que dão, eu tinha dito a eles, não deem pretexto. Sejam sérios, não deem pretexto. Cada vez vocês vão se fortalecer, vocês não derem pretexto. A mesma coisa eu digo aos trabalhadores. Não façam greve por qualquer DK que ela falha, porque isso é muito mal visto pela população. Vocês se inimizam com a população de Manaus inteira. Manaus não gosta disso, Manaus não gosta de valorização do transporte. Tenho falado isso de maneira muito clara. E, graças a Deus, a coisa voltou ao normal, mas eu espero que volte ao normal para sempre, que não aconteça outra. O desgaste, tanto de empresários quanto de trabalhadores rodoviários do sindicato, na Justiça do Trabalho, é muito grande. Eu vejo que, quando se fala do Ministério Público do Trabalho, quando se fala dos desembargadores, eles estão já também, como cidadãos de Manaus, fartos de tanto desatino, tanto desacerto, tanta irresponsabilidade, tanto descaso para com a cidade de Manaus. Estão fartos disso. Muito bem, eu creio que nós vamos, portanto, chegar ao que significa a melhor solução, que é dar estabilidade e funcionamento pleno ao transporte de Manaus. Muito bem, prefeito de Manaus, Arthur Neto, obrigado pela sua participação ao vivo, por telefone, aqui no programa agora, trazendo a sua opinião sobre essa paralisação. E acredito que, quando do seu retorno, haverá uma reunião para cuidar disso, para evitar, mais uma vez, que esse tipo de greve, paralisação como essa, manifestação como essa, que surpreende pelo menos 450 mil pessoas em uma capital, como é o caso de Manaus, não aconteçam mais. Prefeito que, aliás, cumpre a agenda internacional na Suíça, que tem reuniões importantes que dizem respeito à capital amazonense, principalmente ao turismo aqui em Manaus durante a Copa do Mundo, e que ficou sabendo, por volta de 6 horas da manhã, dessa movimentação e tomou providências imediatamente por telefone. A gente espera que a SMTU também haja intensamente para evitar que novas paralisações aconteçam. Para você que está em casa entender, olha só o alvoroço da população que pegou o ônibus. Foram surpreendidos porque 52% da frota pararam. 52% da frota pararam na capital amazonense. As empresas Vega, São Pedro, Líder, Global Green, são grandes empresas que pararam completamente, não saíram das garagens. São 450 mil pessoas. E a Via Verde também, né, que ali na zona oeste da capital, acabei não falando. O Sinetran precisa entrar em um acordo com o Sindicato dos Rodoviários. O representante legal das empresas, o Sinetran, precisa ter um acordo e principalmente que não haja irresponsabilidade de qualquer das partes. Porque a gente observa que esse é um cenário frágil. Márcia Lasmar, esse é um cenário frágil. Rodoviário hoje para por qualquer coisa. Não estou aqui diminuindo o vale-refeição, não estou aqui diminuindo os direitos dos rodoviários, mas o que eu estou dizendo é que não pode parar uma cidade de qualquer maneira, porque tem outros recursos. O recurso de greve é o último, é a última instância, é quando já se esgotou todas as possibilidades
de negociação, que não é o caso. Existe uma mesa posta de negociação. Ah, mas o empresário não cumpriu. Ah, o empresário não cumpriu? Qual é a função do sindicato? Vou conversar com quem detém a concessão. Prefeitura de Manaus, o empresário não cumpriu o acordo. E aí? Aí a prefeitura vem e diz, empresário, tu tem que cumprir aquilo que tu disse. Ah, não cumpriu? Aí toma-se as sanções legais, que é aquilo que está previsto em lei. Amaral, é importante a gente dizer aqui que o prefeito Arthur Neto, ele deixou sempre muito claro essa possibilidade dele de negociação desde o início. Ele sempre chamou os empresários, sempre chamou aí o sindicato dos rodoviários para conversar e manter esse diálogo. Essa paralisação, que é só para causar um pequeno terrorismo, porque eles param por 1 a 2 horas, mas já traz um prejuízo enorme, porque a população fica sem saber o que fazer. E aí eu vou de novo para a parada do ônibus, que ela sai 5 horas da manhã, o ônibus não passa, eu vou de novo para a parada do ônibus, eu tento chegar até o meu trabalho ou eu não tento chegar. E outra coisa também, como o prefeito ele deixa sempre claro essa possibilidade de negociação, ele tem, como ele mesmo disse hoje na manifestação dele, ele tem todos os meios e recursos, inclusive um contrato de prestação de serviço com essas empresas que estão fazendo o transporte público aí, ele tem um contrato para poder cobrar essa efetividade dos empresários. E ele disse, ficou acertado que eles não iam aplicar as faltas. E aí a gente percebe que fica meio que um jogo de borracha aí, né? Fica um puxa de um lado, puxa do outro, que eles aplicam a falta e depois, não, foi um equívoco. A gente garante que vai tirar essas faltas. Mas já deu o susto, já atrapalhou mais 500 mil aí de pessoas que tentaram ir aos seus trabalhos e não conseguiram. E outra coisa, Amaral Augusto, rapidinho aqui, só pra eu passar esse assunto para você de novo. Muitas empresas, pequenas empresas, comércios da cidade não querem saber de conversa, não. O que eu acho isso uma indignidade. Deixando bem claro aqui meu posicionamento com relação ao comportamento de determinados empresários que, sabendo da greve geral outrora, que aconteceu em outro momento, muitas pessoas não conseguiram ir ao trabalho porque não sabiam se iam poder voltar para casa, ou esse abuso todo desses transportes alternativos que aconteceu no dia da greve e deram falta assim mesmo para os seus empregados. Eu acho isso uma indignidade, uma falta de compromisso com o seu funcionário e com a CLT, que prevê sempre tantas proteções ao trabalhador. Acho isso, essa é a minha opinião, porque eu ouvi cedo hoje que teve muita gente que se manifestou com relação a essa ameaça aí de essa paralisação efetiva de poucas horas aí, mas que já trouxe prejuízo, e dizendo que pegou falta. Eu acho isso um absurdo. Acho que o empresário tem que ser consciente com a problemática social e não pode dar falta para trabalhador que tentou ir para o trabalho e não conseguiu por culpa de terceiros. Amaral Augusto. 11 horas 39 minutos na capital amazonense. Marcinha está com pressa ali. Márcia, é assim, a efetividade aqui a gente não para, não. Não para, e a informação para você, essa cena para mim, diretor, coloca para mim a cena daquele ônibus lotado, que ficou repetindo aqui enquanto a Márcia Lasmar falava, mas ela ilustra muito bem o sofrimento de outros trabalhadores. Nós estamos falando de uma paralisação de uma classe trabalhadora, que é a classe dos rodoviários, que vem reivindicando melhores condições de trabalho já faz tempo e que parece viver uma queda de braço junto com as empresas do transporte coletivo, que às vezes se negam, que agem de maneira obscura e não cumprem aquilo que deve ser cumprido, estabelecido em lei e em contrato de concessão do transporte coletivo na capital amazonense, e que o resultado disso, além das faltas que os outros trabalhadores, tantos outros trabalhadores têm, e essas não serão abonadas, existe uma coisa que eu acho pior, que é o constrangimento que o trabalhador passa em um momento como esse. Solta essa imagem. Imagina ser submetido a essa situação aqui. Olha a correria, olha o empurra. Onde está a dignidade desse transporte coletivo que a gente tanto espera, que a gente tanto quer? Dignidade para o trabalhador que sai de manhã com os seus atributos, com a sua função de cumprir a sua carga horária em uma determinada empresa. Olha um senhor de idade, volta essa imagem, olha só que absurdo. Um senhor de idade sendo amparado ali por um mototaxista para que não caia, para que não se machuque, na ânsia, na vontade de ir para o trabalho, por conta de uma paralisação que aconteceu, por conta de não haver transporte coletivo suficiente, mas principalmente porque não há um consenso, não há um diálogo que leve a um acordo, porque ora se teve reunião com o prefeito, com o sindicato dos rodoviários, com o Sinetran, com empresários. Não existiu acordo, na minha opinião, porque se tivesse um acordo verdadeiramente, isso aqui não se repetiria na cidade de Manaus. E, infelizmente, a imagem do caos continua.
uma imagem lamentável continua se repetindo. Eu acho que o que aconteceu aí, Amaral, falando francamente, aí foi um descumprimento por parte dos empresários que acabaram atribuindo as faltas mesmo a pedido do prefeito Arthur Neto. E outra coisa que ele disse aí também, ele disse que se fosse o caso, inclusive ele chegou a discutir o subsídio, porque isso precisa ser discutido, precisa ser conversado. Se existe uma mesa redonda, se existe aí uma discussão com 3 portas abertas, tem que se cumprir o que foi determinado. O prefeito, inclusive, conversou sobre isso, que se ele deu a palavra dele, empenhou a palavra dele, e tem gente que está descumprindo a sua palavra e, consequentemente, descumprindo o acordo, como o Amaral bem o disse aí, vai ter discussão de subsídio contratual também, Amaral. Muito bem, são 11 horas e 42 minutos, ainda vamos falar sim de transporte coletivo aqui na capital, mas nesse momento a informação é lamentável da morte de uma criança de 3 anos. Olha, é destaque já depois do intervalo, um destaque lamentável, mas que principalmente chama a nossa atenção para a segurança e para a imprudência de alguns motoristas no trânsito da nossa capital. Já a gente volta com essa e outras informações. Tem informação lá do Baixo Amazonas também com o Tadeu de Souza, que vai trazer para a gente a situação da cheia em Parintins. Você que está em casa, fica ligado. Esse é o Agora, o programa da comunidade. São 11h43, em 2 minutinhos a gente está de volta, então não saia daí.